Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Hoje, o tema é profundo e delicado, e ao mesmo tempo repleto de esperança e mistério. Hoje, nós vamos falar sobre o que acontece depois da morte, segundo os umbandistas. Mas quando que eu vou falar sobre isso? Obviamente, então, será após a nossa vinheta. Então, vamos logo de vinheta. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Hoje eu estarei falando um pouco do que acontece depois da morte, segundo nós, umbandistas, né? Muitos têm medo da morte, outros fingem que ele nem existe. Mas, na verdade, a morte é apenas uma passagem, um retorno, né? Uma continuação da vida em outra dimensão. A Umbanda, ela nos ensina que ninguém morre de verdade. O corpo físico é como uma roupa, um instrumento que usamos por um tempo para aprender, para evoluir e para servir também, né? Quando essa roupa já cumpriu seu papel, o espírito retorna ao mundo espiritual, que é o plano de origem. Não existe fim. Existe transformação. Assim como a lagarta vira borboleta, o espírito apenas muda de forma e de vibração. A morte para nós não é um castigo nem punição. É o retorno ao lar. É o reencontro com os guias, com os ancestrais e com os amores que já seguiram antes. Quando o corpo chega ao seu limite, o espírito começa a se desligar lentamente. É um processo natural e que pode durar minutos, horas ou até dias, né? Nesse momento, mentores espirituais, caboclos pretos velhos, né, guias de luz, se aproximam para auxiliar nessa transição. Para quem tem fé e caminha com a espiritualidade, esse processo é suave e cheio de paz e acolhimento. É óbvio, né, que isso depende muito da vivência em que cada um teve. Mas para quem viveu preso à matéria, ao ego, ao ódio, o desprendimento pode ser um pouco mais demorado, né, exigindo um tempo e uma ajuda espiritual, onde acontecem também os resgates espirituais, que inclusive eu já falei um pouco sobre os resgates espirituais. Eu vou deixar no final desse vídeo aí para você poder acompanhar e fazer as ligações daquilo que eu estou falando no dia de hoje. E lembre-se, não há punição, ele há aprendizado. Cada alma é tratada com amor, com paciência e com misericórdia. Depois do desligamento total, o espírito desperta. Alguns acordam confusos, sem entender o que aconteceu. Outros percebem imediatamente que estão livres do corpo. Mas é aí, meus filhos, que começa o trabalho de reequilíbrio espiritual. O espírito, então, ele é levado a colônias espirituais, aldeias de cura ou até postos de atendimento no plano astral, onde é cuidado por guias, por médicos espirituais e trabalhadores da luz. E não se esqueçam que você vai passar pelo umbral. Já fiz alguns vídeos falando sobre o umbral que eu vou deixar aí também para vocês assistirem. E é ali que o espírito descansa, reflete e compreende a jornada que viveu na Terra. E é um momento de cura, de perdão e de reencontro consigo mesmo. Na Umbanda, nós entendemos que a evolução é eterna. O espírito caminha, aprende e cresce. E muitas vezes precisa voltar à Terra para continuar aprendendo ou até mesmo, né, para poder recuperar aquilo que precisa ser recuperado, né? E esse retorno, quando ele volta à Terra, nós chamamos de reencarnação. E não é castigo, são oportunidades que se tem de voltar à Terra e fazer aquilo que talvez não tenha sido feito na vida anterior. Cada vida é uma nova chance de corrigir esses erros, então, de praticar o amor e de desenvolver a caridade. E é por isso que o medo da morte perde o sentido. Quando nós entendemos que ela não apaga o ser, ela apenas o transforma, o espírito segue vivo, vibrando em outras frequências mais leves, mais
conscientes. E, obviamente, isso vai depender muito daquilo que nós fomos em vida, né? Para entendermos aquilo que nós precisamos ainda curar, né? Então, depende muito para se entender se vai ser um processo talvez mais lento, né? Se vai ser um processo mais rápido, mais leve ou mais pesado. Mas o fato é que todos nós precisamos, então, curar-se de feridas, não só dessa vida, como também de outras vidas que ficaram lá para trás, né? Uma das coisas mais lindas que a Umbanda ensina é o amor, que o amor atravessa os planos, né? Ninguém perde ninguém de verdade. E que amamos e continua do nosso lado. Ali nos intuindo, trazendo, nos protegendo, trazendo uma certa proteção, nos visitando nos sonhos e também em nossas preces. Às vezes, uma brisa, ou um arrepio, ou um perfume que surge do nada é um recado de luz daqueles espíritos que já nos acompanhavam antes e é o sinal de que o amor permanece. Quando fazemos nossas orações ou os nossos pontos, né, suas velas acesas, a vibração chega até eles como um abraço espiritual. Nem todos os espíritos entendem que desencarnaram. Alguns ficam presos às dores, culpa ou apego ao mundo material. E é por isso que a Umbanda também trabalha na caridade espiritual, ajudando essas almas a se libertarem e seguirem para o caminho da luz. Esses são trabalhos dos Exus, das Pombagiras, dos Pretos Velhos e dos Caboclos, né, que descem as zonas muito mais escuras do astral, né, até o umbral, para resgatar os irmãos que ainda sofrem. Esses espíritos, que muitos temem na verdade, são soldados da luz, que trabalham com coragem e também com compaixão. E depois de passar pelas etapas de aprendizado e de cura, o espírito é encaminhado para a sua morada espiritual, né? Um lugar de vibração compatível com o seu estado de evolução. Porque quando o espírito ele regressa para um desses locais, ele precisa se adequar com a energia da qual ele está naquele exato momento. E lá ele reencontra os seus amigos, os seus mentores, familiares, né? E é recebido com alegria e é obviamente com gratidão, como quem volta de uma longa viagem, né? E então ele prepara-se para uma nova etapa, que seja continuar servindo no plano espiritual, seja reencarnar em outro tempo, em outras histórias, com novos desafios, porque a vida, meus filhos, é eterna. E o amor é o fio que une todas as existências. A morte não é o fim, é o retorno à origem. Por isso, viva com amor, pratique a caridade, perdoe, abrace, valorize o agora. Cada gesto de bondade é uma luz que você acende para o seu caminho espiritual. E quando chegar a hora da passagem, que ela seja leve, tranquila e cheia de axé. Porque quem caminha com fé nunca anda sozinho. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu digo sempre que é importante compartilhar esse vídeo com todos de sua corrente mediúnica, para que cada uma delas reconheça então e entenda que a morte ela não será o fim perante nós, umbandistas. Peço também para vocês que não são inscritos, de inscreverem nesse exato momento, clicar no sininho para toda vez que um novo vídeo entrar, que você tenha a noção de que isso está acontecendo, novos vídeos, muito importante para a nossa caminhada espiritual. Eu sou Pai Adriano de Ogum e com toda certeza, meus irmãos, nós nos veremos em um próximo vídeo. Até mais, pessoal!